Nós vamos iniciar lembrando do texto de César Carneiro, uma pergunta feita a Chico Xavier: quando devemos tomar o passe? Ele respondeu o seguinte: que se doente, necessitamos do passe para que o passe seja auxílio à recuperação da saúde. Se não estamos doentes, igualmente precisamos do passe para que o passe nos auxilie na preservação da saúde, evitando o adoecimento. Poderíamos dizer o mesmo da homeopatia. Quando necessitamos do tratamento homeopático? Se doentes, necessitamos da homeopatia para que ela nos auxilie na cura. Se sadios, precisamos da homeopatia para que o equilíbrio nos possibilite manter a saúde, potencializando nossa capacidade de amar, trabalhar, sonhar, viver. A homeopatia é um jeito de entender o adoecimento, um projeto de cuidado que cuida de tudo e não cuida de doença. Ela visa a cura do indivíduo e ela cuida então da singularidade adoecida, da individualidade em desequilíbrio. Estamos refletindo. Ontem à noite, uma pessoa me disse: tem uma companheira que está com uma uveíte autoimune e caminhando para dificuldades visuais intensas. A homeopatia cuida? Eu disse: a homeopatia não cuida disso, daquilo, cuida de tudo, mas ela precisa ver para além do diagnóstico a pessoa humana. A pessoa humana em desequilíbrio. Ela disse: é uma pessoa muito organizada, estruturada, muito ciosa dos seus deveres. Eu disse: pede um medicamento de origem mineral. Mais do que o diagnóstico, as características vai me encaminhando para o entendimento do jeito de viver, da dor. Se ela fosse muito sensível, um vegetal. Se fosse muito vivaz, sensual, competitiva, um animal. E ela diz: é médium, muito espiritualizada, com doença autoimune mineral, pede um lantanídeo. Ah, ela é impulsiva. Eu disse: Deus serve. Ah, não, e tem uma outra com o mesmo problema, mas é tímida, se esconde, deu Bário. Ah, e tem um coração missionário que está com a mesma uveíte média espiritualizada. Eu disse: deu Europa. O que nós estamos vendo? O cuidar é buscar a dor humana, o conflito, entendendo a individualidade. Por isso nós vamos descobrir, à luz da espiritualidade, que a compreensão da homeopatia de doença é a mesma de Emmanuel em O Consolador. Se eu lesse o que é doença, o que entendemos por doença no Consolador, valeria amanhã. Poderíamos ir embora para casa e dizer: temos material para muita vida. Responde no Consolador Emmanuel: para a ciência do mundo, doença é tão somente uma lesão, um estrago, um defeito, uma desorganização numa parte do corpo. Mas para os que estudam o espírito, doença é desequilíbrio, desarmonia. E já é por si mesmo
a primeira manifestação da misericórdia de Deus, que nos permite experiências de reequilíbrio, de reharmonização. Então, a doença é uma expressão fora do desequilíbrio dentro. Mas, sendo uma dor fora, já é a primeira aula de crescimento e renovação. Já é o próprio projeto de cura. A homeopatia visa cuidar para reorganizar a vida e o indivíduo equilibrado poder aproveitar as experiências do dia a dia, potencializando sua capacidade de cumprir no caminho os altos fins da existência. O que visa a homeopatia no tratamento? Liberar o homem das amarras da vida que nos impede de viver os altos fins da existência. Isso levou o professor Pasqueiro a definir: se a pessoa, usando um tratamento homeopático, melhora, mas não ama mais, não trabalha com mais alegria, não vive com mais solidariedade, cuidado que é supressão, não está no caminho da cura. Porque cura, no entendimento de Pasqueiro, é um caminho que vai do egoísmo infantil ao altruísmo adulto. Sankara diz que o adoecimento é uma percepção falsa da realidade, uma incapacidade de tolerar a realidade por uma percepção falsa devido aos conflitos da minha realidade interna. Então, tem uma ilusão, um conflito que me impede de saborear a vida, de carregar com resignação a lágrima e de administrar com ponderação o sorriso. Me impede de viver com produtividade. E esse conflito é um falseamento da realidade. Se eu percebo a realidade de uma forma distorcida, eu estou divorciado da condição de saúde que Pasqueiro define, que é eu compreendendo a minha condição de filho de Deus em sintonia com o cosmos, com as bênçãos da misericórdia, em sintonia com as leis. E por isso Schouten vai dizer: o adoecimento é uma expressão do psiquismo em desequilíbrio que constrói um personagem. Então ele vai dizer: a doença é um personagem. E um personagem, ele tem um tema, uma motivação, uma limitação, uma busca. Uma personalidade maternal busca ter filhos. Ela infantilizará o outro e cuidará de todos. Ainda que em detrimento do próprio equilíbrio, da própria saúde. Criando, às vezes, relações de codependência. Uma personagem, uma personalidade de rei vai querer liderar, comandar. Então, reequilíbrio e cura para Schouten é livrar-se do personagem que me impede de viver em plenitude. E por isso eu tenho que cuidar do doente. Eu tenho que cuidar da dor humana e não da doença. E o tratamento vai me propiciando. E aí a gente vai vendo que as ilusões vão caindo. Kant afirmava que ele temia mais um mau prescritor, um médico que receita homeopatia sem orientação, do que alguém com um revólver e inabilidade no tiro. Por quê? O medicamento ele vai tocar a energia e vai propor um novo funcionamento. E ele vai cutucar personalidades. E nós não temos uma.
Nós temos a personalidade que está sofrida, emergente. E o medicamento errado pode acordar outras que estão aquietadas. Segunda ilusão, homeopatia para problemas simples. Perguntaram para o Sankara, homeopatia cura doenças graves? E ele respondeu, tinha uma diabetes que permanecia, apesar da insulina, numa dosagem de 500, altíssima. Curei com a homeopatia. Humildemente busquei o meu amigo Jans e ele cuida de mim. Nesses anos já usamos de 3 a 5 medicamentos, um de cada vez. E eu estou reequilibrado. Mas a cura que o processo homeopático fez em mim, fez comigo em movimento. Eu, percebendo o desequilíbrio e aquilo que a diabetes me ensinava, senti que a minha vida estava tensa num dia a dia de estresse e eu vazio. Retornei então aos costumes da busca espiritual. Cultivo diariamente minha espiritualidade. Medito. Voltei a conectar-me com Deus. Descobri que eu estava trabalhando exaustivamente, que não cuidava do meu lazer, da minha potência de vida. Hoje faço 1 hora de caminhada, tenho alimentação vegana e aprendi canto. Mudei a minha vida. O problema é que a gente quer a cura sem mudar a vida. E aí a gente vai num conceito que eu trouxe para nós, que é obstáculos à cura. Se tomas uma injeção, ela não te solucionará o problema se você continua mantendo, sustentando tristeza, preguiça e rebeldia. É preciso tirar da vida aquilo que desequilibra. Então, não existe cura sem reforma íntima. Em nenhum sistema terapêutico. Não existe cura sem vida nova, sem reinventar o dia a dia e o destino. A doença, ela é uma expressão secundária que nasce de um desequilíbrio. E é esse o desequilíbrio que a homeopatia reorganiza. Por isso que o Chico fala que a homeopatia atua no perispírito, Hahnemann, no princípio vital, força vital, energia vital. São 3 expressões para a mesma coisa, do vitalismo, do jeito de andar a vida. Então, Matheus Marinho, numa palestra no Congresso de Homeopatia de Campo Grande, assim exprimiu: o adoecimento humano é uma tentativa desastrada e ainda infeliz de ser amado. É um jeito de procurar ser amado, ser cuidado, ser acalentado e entender essa dor e como a pessoa está buscando o amor, liberá-la para que ela possa viver o amor pleno. E quando eu ouvi a palestra dele, eu fiquei lembrando Maria Dolores, bem querer, ai de mim que nada pude responder, que tristeza, meu Deus, a verdade no além, eu apenas quisera ser amada, não amar a ninguém. Então a reorganização da energia nos permite amar, e a felicidade de amar nos fortalece para administrar a busca do amor, sem a loucura da carência, ou sem os endurecimentos do medo de amar e de ser amado. Então, a homeopatia, ela visa uma cura. E isso trata o câncer, o problema emocional, os problemas autoimunes, mas não trata o incurável. E aí, para terminar, já que o tempo está esgotando, a última coisa.
tem incurabilidade em lesões que já são irreversíveis, e a gente pode minorar a dor aumentando a qualidade de vida, e há a incurabilidade na dor que é bênção de que Deus envia aos seus eleitos, nas provas necessárias do caminho, que edifica a nosso processo de redenção. A incurabilidade nas dificuldades, que apesar de nos aborrecerem, nos mantém num equilíbrio possível, evitando desequilíbrios maiores. Então, meu tempo esgotou, e aí era o que eu tinha para trazer. Agora eu vou passar para o Dr. Márcio. O Dr. Jorge falou muito no caminho da doença, caminho da cura, que a doença tem um determinado caminho, e para a gente conseguir a cura, a gente tem um caminho inverso, mas é o caminho. E quando a gente imagina um caminho, a gente olhando para o céu, se a gente conseguir olhar o universo, o firmamento, a gente vê as estrelas, os sóis, o cosmos, né? A gente percebe a Via Láctea e os planetas no caminho, né? E se a gente olhar a concepção dos chineses quando descobriram ou começaram a praticar a acupuntura, os meridianos, né? O caminho da energia no corpo. Então, no final, a gente está falando de caminho. Apesar das formas serem muito diferentes, né? A homeopatia, a gente precisa do apoio da farmácia homeopática, na fitoterapia da farmácia fitoterápica, na acupuntura nós precisamos das agulhas. Fica meio esquisito, né? A gente cuidar com agulha, espetando. A nossa mentalidade ocidental, espetar as pessoas com agulha, às vezes não é uma coisa assim que nos faz simpatia no primeiro momento. Mas, bom dia para todos. Nos transportarmos ao início, né, na antiguidade, quando o homem olhava para o céu e via o universo, né, olhava para a terra e via aqui o nosso terra-terra, o nosso dia a dia, e começou a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que significa o cosmos? Né? O que significa a Terra? Será que só o meu estar físico, né, é que interessa? Então, temos o cosmos e temos a Terra. O nosso relacionamento com o cosmos, nosso relacionamento com a Terra. Hoje nós sabemos, atualmente, que o que explica de uma maneira bastante satisfatória esses processos, e nós vamos falar muito rapidamente sobre isso, é a respeito da física quântica. No ser humano existem os campos magnéticos, né, que se interferem e recebem essas energias do cosmos, e da mesma maneira recebem essas energias da Terra. E esses campos magnéticos é que realmente constituem o nosso corpo etérico, que nada mais são do que os meridianos da acupuntura ou o trajeto da própria energia vital de Hahnemann. Então, na verdade, a gente estaria, né, falando da mesma coisa, dos caminhos
que o Dr. Jorge mencionou. Na antiguidade, né, com Tao, os chineses, o taoísmo, o caminho do Tao, o caminho da vida, né, eles começaram a observar: o que está lá em cima é Yang, o que está aqui embaixo é Yin, né? Lá em cima nós temos as forças imateriais, aqui embaixo predomina a matéria. Mas a grande sacada é que nada é apenas Yang, nada é apenas Yin, né? Existe uma eterna mudança do Yang, do espírito Yang na matéria Yin, né? E vice-versa. Ou seja, o equilíbrio que o Dr. Jorge falou, ele pressupõe esse equilíbrio Yin e Yang, espírito e matéria, né? Entre sentimentos, emoções, para que a pessoa possa se encontrar. Hipócrates também falou de um caminho, a vis medicatrix naturae. A doença segue um caminho, passando pelas bilha amarela, bilha negra, e que o médico não deveria interferir nesse processo, porque a energia vital ela é inteligente, ela sabe o que está fazendo. A doença deve ter um sentido. O médico deve apenas observar e não prejudicar. Aqui vem mais uma vez o conceito homeopático de não suprimir, ou seja, de não mascarar os sintomas. Então nós vemos que estamos falando da mesma coisa, desde a antiguidade, Hipócrates, um pouquinho mais adiante, Paracelso, 1500, já começou a pensar a hipótese: bom, se um determinado remédio causa determinada doença, esse remédio deve ter dentro de si alguma coisa que possibilite a cura dessa doença. A comprovação dessa hipótese foi feita cientificamente por Hahnemann, um pouquinho mais para frente, né, o nosso pai da homeopatia, que também, conforme o Dr. Jorge já nos falou, nós temos que mobilizar, ou seja, nós temos que mobilizar a energia do paciente no sentido da cura. Temos que propiciar um caminho para essa cura. Já que a doença tem um caminho, a homeopatia tem que favorecer o caminho da cura. Estamos sempre buscando um caminho, né? E esses caminhos, hoje em dia, na atualidade, nós temos uma explicação para tudo isso e que satisfaz aos cientistas mais exigentes, né? Que são os conceitos de partículas, de onda, da transformação da onda em partícula e vice-versa, e que no fundo tem a ver também com o efeito do observador, ou seja, aquilo que eu acredito que possa acontecer, né? E que tem influência no resultado da pesquisa. Aqui nós temos também uma analogia com a fé, ou seja, acreditar é fé. E muitas vezes eu acredito que esse remédio vai me ajudar, e ele ajuda, efetivamente. Agora, se eu, de antemão, já tenho resistência, né, a esse tratamento, com certeza esse remédio pode ajudar, mas não será tão eficiente. Então, nós observamos que estamos sempre procurando caminhos, né? É exatamente aqui, desde a época do Tao, que nós temos os 5 elementos, os 5 movimentos: água, madeira, fogo, terra, né, metal, que são os caminhos percorridos pelo Yin e pelo Yang para a sua autotransformação e que constituem uma das pedras angulares da cultura. Mais ou menos isso aqui Hipócrates era o que ele queria dizer nas transformações que ocorrem no adoecimento e na cura das bilis negra, amarela, né, fleuma, mais ou menos por aí. E isso daqui, quando nós observamos os temperamentos de Galeno, né, fromático, sanguíneo, melancólico, eu me lembro também dos nossos estudos de homeopatia com o professor Vitoucas, né? Os temperamentos, ou seja, aquele medicamento que mexe com a energia, com o humor, com o bem-estar das pessoas, né? Acredito que uma das grandes
sacadas ou contribuições da medicina chinesa, né, na terapêutica em geral, é o relacionamento desses órgãos, nossos órgãos físicos, né, com as nossas emoções, com o nosso pensar, né? Por exemplo, né, o Shen Rin relacionado com o movimento água, né, que está muito relacionado com a parte nossa, da nossa alma, que é denominada por eles por Zi, e que tem a ver com a vontade. Então, muitas vezes nós trabalhando em determinados pontos de Rin, nós estamos mexendo com a vontade da pessoa, além de tratar de problemas que estão no trajeto daquele meridiano. Vamos supor, se nós estamos trabalhando no meridiano do fígado, né, que tem a ver com os temperamentos sanguíneos, né, com os humores de Hipócrates e também com o movimento madeira do Tao, estamos com o fígado, né, e estamos mexendo com a parte emocional da raiva da pessoa, né, da vontade de brigar, né, e das ansiedades da pessoa. Mesma coisa que agora com o Shin coração, né, relacionado com o movimento fogo, o Tao, né. Podemos tratar problemas físicos no trajeto do meridiano do coração, mas também estamos mexendo com o sentimento da pessoa relacionado com a alegria, com a tristeza, com a depressão, né? Então, é a mesma coisa com o baço, né? Pi, a parte emocional, que eles denominam como I, preocupação, como que isso afeta o meu bem-estar, né? Como que isso afeta o meu físico. Tanto que tem gente que fica tão preocupada com os nossos problemas que todos temos, que mais há alguns que têm uma predisposição chegam até a ficar diabéticos em função da preocupação. Ou seja, existe essa ponte entre o emocional e o físico. Então, muitas vezes você tratando determinado ponto, um determinado meridiano, que tem influências físicas comprovadas, no caminho do meridiano, certo? Estamos tratando também a parte emocional, a preocupação. E para finalizar, pulmão, feio, relacionado com o movimento mental, né? O pulmão, a parte imaterial do pulmão, a alma, o espírito do pulmão, eles chamam de Po, que é a tristeza, a mágoa. Então é muito comum a gente observar pacientes com câncer, pacientes com câncer do pulmão especificamente, é muito frequente observar a questão da tristeza da pessoa. Então, o lado holístico, né? Corpo, mente, corpo, né? Antigamente, e ainda hoje, esse aspecto holístico tem muito a ver com questão de miraculoso, de poder, né? De santo, mas são ideias que realmente a gente costuma usar quando a gente não tem demonstrações e conhecimento de como que isso realmente, efetivamente acontece, né? E que esse aspecto é transformado de uma maneira mais racional através dos conceitos da física quântica, né? Que são ressonância, né? Correlação. Os seres vivos todos têm esse poder de ressonância com o universo e consigo mesmo. Ou seja, se o meu universo mental, emocional estiver turbulento, consequentemente isso vai ressonar com os meus órgãos físicos, né? Que nós fazemos parte do mesmo conceito, né? Então isso passa pelos caminhos dos meridianos, né? Que influenciam na energia vital de Hahnemann ou de Hipócrates, né? E consequentemente nos levam ou a um adoecer, mas se nós utilizarmos o caminho correto, o caminho da volta,
né, a vis medicatrix naturae, a gente pode realmente conseguir progredir em direção à cura. A gente fica pensando como que os chineses, né, tiveram esse tipo de sacada, né, de imaginar, né, que pudesse, com uma determinada agulha, como uma lasca de madeira ou pedras pontiagudas, tratar determinados pontos. A medicina chinesa não se resume à acupuntura. Existe a meditação, existe o aspecto da nutrição, existe o aspecto das ervas, existe o aspecto da consciência corporal, práticas de Tai Chi Chuan, né? E existe também a acupuntura. Mas a acupuntura, com seus melhores resultados, ela é bastante eficiente, sem dúvida, isoladamente, mas se associada ao contexto global da medicina chinesa, né? E também na acupuntura a gente precisa, vamos supor, se a gente percebe que aquela contratura muscular, aquela dor surgiu por um determinado meridiano, percorreu um determinado caminho, a gente sabe que se a gente punturar aqueles pontos daquele caminho, nós conseguimos aliviar a pessoa. Ou seja, temos que saber o caminho da doença para tentar voltar ao caminho da cura, né? Estamos falando de caminho. Apenas para ilustrar para vocês, existem alguns pontos em acupuntura que são os pontos dos canais curiosos, canais também chamados maravilhosos em função de sua eficiência no tratamento de determinadas doenças, que usam a energia ancestral, o Jin ancestral, uma energia poderosíssima, né? A energia que transforma o ovo, depois da concepção, né? Através, aquele ovo se transforma no corpo humano. Então, o ponto de acupuntura tem o componente físico, né? que tem influências anatômicas em reações químicas. A gente sabe que esses canais de energia, esses meridianos, ressonam no próprio DNA da pessoa, né? Então é uma eficiência de tratamento energético, né? E esses canais, conforme nós já dissemos ou tentamos passar para vocês, recebem influência biopsíquica através dessas leis, né, que nós já esboçamos rapidamente aqui no começo com vocês. Comunicação alternada entre o interior do corpo e o exterior, né? O interior emocional e o exterior físico. Então são diversas maneiras de se conceber, né, o tratamento pela acupuntura. Ultimamente, principalmente depois de uma aceitação da acupuntura aqui no Ocidente, criou-se tentativas no sentido de explicar o que efetivamente acontece, né? Então criou-se um nome, acupuntura médica ocidental. É uma acupuntura que segue, que evidentemente é muito mais assim, uma visão muito menos abrangente que a visão holística, o físico-espiritual da medicina chinesa. A concepção ocidental médica se restringe àquilo que é explicado pelas redes neurais, ou seja, nós limitamos, né, a ação da acupuntura àquilo que pode ser explicado através dos neurônios. Agora, as indicações habituais, em geral, a acupuntura é uma ferramenta, como nós já vimos, que pode ser indicada em qualquer tipo de doença. Agora, principalmente na minha prática, as principais indicações são essas que eu tenho mais fazem parte do meu dia a dia. Ansiedade, insônia, vertigens, né, cefaleias, né, alergias, né, nevralgias, ou seja, dor de um modo geral. A acupuntura é uma ferramenta excelente para dor. E sedare dolore divinus est, né, ou seja, quando se consegue um alívio da dor, realmente a gente fica bastante satisfeito, né. ATM, algias várias, periféricas, viscerais, né, recuperação neurofuncional após AVC,
também relacionadas com incontinências, das mais variadas, né? Então, as indicações são inúmeras, né? Dizer apenas que a lei das similitudes se aplica também à acupuntura, ou seja, nós temos que identificar o caminho. O método terapêutico que resistiu ao teste do tempo, ou seja, se fosse uma arma que não tivesse valor, consequentemente ela já não seria mais mencionada nos dias atuais, né? Os conceitos de física quântica podem ser aplicados à acupuntura, ou seja, não se admite mais falar que isso é mágica, ou que isso é bruxaria, ou que seja um método relacionado a qualquer prática condenável. E a procura, eu acredito que aqui seja a conclusão final da minha fala, que é o seguinte: a procura de uma melhor compreensão dos fenômenos naturais envolvidos tanto nos processos de adoecimento como de cura, conforme a medicina chinesa, passa por um esforço no sentido de expansão da consciência do ser humano. Eu acho que aqui nós estamos falando a mesma coisa, inclusive com Kardec, ou seja, tem que aprender, tem que estudar, tem que melhorar, tem que desenvolver a consciência, e agindo dessa maneira, consequentemente, nós estamos avançando em direção à cura. Obrigado, desculpa pelo dano. Eu sou a Thelma, trabalho com homeopatia há 33 anos, tenho farmácia, adoro um balcão de farmácia. A homeopatia ela faz parte do vitalismo, ou seja, a gente entende o ser humano como um todo indivisível. A gente não separa corpo de mente. Então não existe um estômago adoecido, existe uma pessoa que está com problemas de estômago. Então na hora da gente cuidar, a gente não faz essa separação, a gente olha tudo. A gente, hoje em dia, a gente é muito imediatista com as coisas, a gente quer que algo de fora venha resolver as nossas questões. Então eu vou tomar homeopatia, só o medicamento vai me melhorar? Não. Um tratamento alopático, mesma coisa, só o medicamento? Não. Então é que muita gente vem para a homeopatia por insucesso no tratamento da medicina convencional. Mas vai na acupuntura, vai colocar agulha, vai resolver? Não. Nós, como pacientes, somos os nossos agentes de cura. Então nós temos que participar dele. O Dr. Márcio deixou uma coisa muito interessante, muito clara aqui, quando ele fala que a gente ocidentalizou a acupuntura, né, naquilo que interessa, e perdeu a noção do todo. A nossa alimentação interfere, o exercício físico interfere. Eu me lembro muito bem de um caso de uma pessoa que chegou na farmácia e ele aposentou, não estava trabalhando, não estava fazendo nenhuma atividade, muito doente. Eu falei para ele, olha, você faz algum trabalho voluntário? Você caminha? Precisa fazer alguma coisa. Aí quando ele foi buscar o remédio, ele falou assim para as meninas, a gente vem aqui comprar remédio, ela manda a gente trabalhar. Então, é interessante. Assim, como que a gente deve, a homeopatia é uma maravilha nesse sentido. Por quê? Porque ela amplia o nosso olhar sobre nós e sobre o outro. Quando a gente vai no médico homeopata, não sei se todos aqui vocês já foram, mas a gente fala da gente, então de tudo. Então o médico pergunta assim, como é que é o seu intestino? A gente fala, não, nunca prestei atenção. Aí isso, com o tempo a gente vai vendo como a gente funciona, a gente vai entendendo o nosso corpo, vai entendendo nossas emoções e do outro também. Às vezes, duas pessoas vão no médico com o mesmo problema e saem com medicamentos diferentes. Ou vão ao médico com problemas completamente diferentes e saem com o mesmo remédio. É justamente pelo conjunto de sintomas. Se a doença nossa é dinâmica, certo? O estado de saúde e doença é dinâmico, o medicamento também tem que ser capaz de atingir esse nível sutil. Ou o medicamento aqui, assim, normalmente, ou ele é prescrito em glóbulo, ou ele é prescrito em gotas, que coloca um pouquinho de água para tomar. No caso da Luinha, coitadinha, a gente não sabia que ela era cachorrinho. Quer dizer que não é cachorrinho, né, Jorge? Mas a gente não sabia, então foi feito em álcool, mas quando é criança, o neném, ou quando é animal, que a gente faz muito a homeopatia
homeopatia para animal também, ele é feito em glicerina, porque aí não tem esse problema do álcool animal. Às vezes tem um gato que tem uma sensibilidade enorme, né, no paladar e no olfato, então a gente usa outro tipo de conservante. Ou papéis. Não são comuns, mas aqui dentro tem um pozinho, eu vou abrir para vocês verem, que dissolve na água. A primeira grande peculiaridade da homeopatia: o medicamento ele é continuamente desmaterializado. Então a gente tem um extrato de uma, eu vou falar que é de planta, mas as bases que se faz da homeopatia são plantas, produtos animais, os vegetais são a grande maioria, produto mineral. Então a gente pega, vou chamar isso aqui erroneamente, farmacotecnicamente falando, não é correto, mas um extrato, ok? Um medicamento concentrado, um princípio ativo concentrado aqui. Na alopatia, ou na fitoterapia, que atua do mesmo jeito, quanto mais medicamento eu tomo desse, mais gota, mais forte ele fica. A homeopatia faz o caminho contrário. A gente vai diluindo isso aqui, o medicamento, vai diluindo. Normalmente a gente usa, quem já usou homeopatia já viu lá, arnica 6CH. O que significa 6CH? Ele foi diluído na proporção centesimal, ou seja, de 1/100, 100 vezes, e ele foi succionado, que eu vou mostrar para vocês como é isso. A gente bate, agita o medicamento para transmitir a força medicamentosa da substância para o líquido. Cada processo é 100 vezes, então, ou seja, ele foi diluído de 1/100, 100 vezes, e dinamizado 100 vezes, 6 vezes, certo? Isso significa 6CH. Então, à medida que a gente vai diminuindo essa materialidade, a gente vai diminuindo os efeitos nocivos, porque Hahnemann observava que a gente, o medicamento era muito forte se ele fosse assim. Então, ele queria que fosse algo mais sutil, então ele foi diluindo. Aí ele falou, pronto, mas como é que eu vou aumentar a força, a potência desse medicamento? Aí ele começou a fazer a sucção, que são as batidas que a gente dá. Então, dinamização é diluição mais essa agitação que a gente chama de sucção. Eu vou pegar um vidrinho, que é isso que a gente faz, vou pegar um vidrinho maior, de 30 ml, vou colocar o líquido que eu vou utilizar. Eu vou fazer um vidrinho de 20 ml, então vocês estão vendo a tremedeira, mas não vai ser nada, isso vai passar. Eu vou fazer aqui, colocar 20 ml, que é o que a gente utiliza. Na verdade, vou tentar reproduzir, ser um pouquinho fiel. 20 ml de um líquido, que normalmente é água álcool, por quê? Porque tem que conservar o medicamento, certo? Vamos sem derrubar. Agora, eu vou fazer a primeira diluição. Eu vou pegar este extrato, vou colocar na proporção de 1/100 aqui dentro. Eu já sei que são 7 gotas, certo? Porque já foi feito o cálculo todinho. Olha lá, ó. Isso é uma planta, tá vendo? Ó, é um líquido escuro. Eu peguei o líquido mais escuro que eu tinha lá de tintura para poder todo mundo ver. Eu vou aqui colocar as minhas gotas sem derrubar. Pronto. Agora vamos pegar um batoque. Agora a gente tampa, bem bonitinho. Eu não estou de luva, mas claro que na farmácia se usa touca, tropé, tudo bonito, máscara. Aí vem a mágica da coisa. A gente tem que fazer movimentos iguais, fortes, com a posição do antebraço assim, fazendo um movimento de 90 graus 100 vezes. Então eu vou tentar bater e não destruir. Vou fazer aqui, sem eu chacoalhar aquilo ali. Assim. 100 vezes. Agora você vai para cá, não te machuca. Ó. Bom exercício.
porque a gente tem que usar outra dosagem, mas aqui, ó. Isso aqui foi feito uma diluição de 1 para 100 uma vez. E foram feitas 6 sucções. Então isso aqui se chama 1CH. Certo? Isso é aroma. Agora eu pego esse vidrinho. Abro. Eu não vou medir, mas teoricamente aqui seriam mais 20 ml. Aí eu ponho 20 ml aqui. Na farmácia não é com essa piceta, a gente tem um pipetador que já tem a medida correta de água álcool, a mistura de água álcool correta. Aí a gente pega novamente, eu pego este 1CH aqui, vou aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego outro batoque, certo? Outro. Cadê o batoque? E repito o processo. Faço de novo. Tá bom, mesmo. De novo. 100 vezes. Nós temos um trabalho voluntário que não tem dinamizador, então tem que ser feito assim mesmo, desse jeito. Aí lá tem a gente fez um pedestal assim, isso aqui, para ficar bonitinho, para fazer essa dinamização. Muita gente fala que é contra braço mecânico, porque Hahnemann, na época de Hahnemann, não tinha braço mecânico, ele fazia com a mão. Então fala que a gente não está sendo muito fiel a que Hahnemann deixou. Só que a gente tem que pensar o seguinte, na época de Hahnemann, assim, o número de medicamentos que ele fazia com certeza era menor. E se for para a gente pensar que a nossa energia vai para cá, quer dizer que então, no dia que eu tiver acordei do avesso, eu não faço remédio. Certo? Porque como é que eu faço para passar para cá uma energia que não seja boa? E outra coisa, vocês viram como é que isso aqui é trabalhoso, porque o que vai acontecendo? A gente vai cansando o braço. Então você começa com um movimento vigoroso que deve ser feito, devagar a gente vai fraquejando, deixando o movimento não contínuo, não tão correto. Isso também interfere no medicamento. E fora o LER, né? Que hoje em dia existe LER, por outras questões até de trabalho. Então, esse braço mecânico hoje em dia, eu acho ele extremamente bom, ele padroniza o medicamento, eu acho que fica bem mais interessante. Então, se o médico prescrever uma Mameres, que é o que eu tinha ali de origem, 2CH, porque eu fiz isso 2 vezes, é isso aqui que eu fiz. Eu subi uma vez, 1 para 100, outra vez 1 para 100, agora a gente coloca no vidrinho, transfere para um vidrinho apropriado menor, tampa, coloca a ponta-gota. Claro que já estará tudo rotulado, bonitinho, já fez. A gente rotula. Estou ruim no serviço aqui hoje. Aqui. E pronto, o medicamento será dispensado. Aí pergunta assim, até onde que vai essa dinamização? 1 para 100 uma vez? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? 5 vezes diluído? Quando chega na 12CH, não tem mais absolutamente nada da matéria original aqui. Já foi tudo embora. E na homeopatia a gente usa as dinamizações comuns. 6, que foi feito 1 para 100 6 vezes. 30, 1 para 100 30 vezes. 200, 1 para 100 200 vezes. 1000, 1 para 100 1000 vezes. 5000, 5000 vezes. Então, aí Hahnemann fez uma pergunta para ele. Até quando vai essa dinamização? Aí vem a resposta do Jar, por enquanto, Jar é o contemporâneo de Hahnemann. Então, é uma pergunta. Até que diluição a substância apresentaria um efeito? Aí Jar responde. Quanto maior a dinamização, mais fortemente e mais rigorosamente desenvolver-se-iam as propriedades individualizantes da droga. Olha que coisa mais maravilhosa. Quanto mais diluído, mais potente. Agora, é claro, se chegar lá uma receita, Amamelis 200CH, o doutor Jorge vai lá, prescreve, o doutor Márcio prescreve.
Eu já tenho ele na gaveta. A gente não faz isso assim, começou, eu vou começar do zero. Não, a gente faz a 1 guarda, faz a 2 guarda, a gente já vai guardando essas intermediárias. Lá na farmácia também, se alguém tiver curiosidade que dá para enxergar, nós temos 4 gaveteiros imensos, cheios de medicamentos já previamente diluído, guardado, claro, um conservante, existe toda uma técnica, toda uma lei da vigilância sanitária que a gente segue. A homeopatia antes era muito amadora, hoje a gente tem no Brasil uma homeopatia extremamente boa. A nossa farmácia homeopática é uma das melhores farmácias homeopáticas do mundo. Nós temos uma farmacopeia, que é o nosso livro mestre de fazer medicamento, extremamente bom. Temos um grupo de farmacêuticos homeopatas muito forte no Brasil, com estudos, com tudo. Então é muito bom. E a gente tem tentado padronizar bastante mesmo todas essas técnicas, né? Agora, como seria um medicamento em glóbulo? Porque vocês viram a gota. Então, olha que interessante. Então, vocês, pela diluição, por essa sequência de diluição, a gente vai entendendo como é que esse medicamento age na nossa força vital. Por quê? Porque ela não é material mais. Ela é sutil. Então é isso que ela faz. Você vai, à medida que se você tem um produto fitoterápico, uma planta medicinal, ela tem a gente chama de um fitocomplexo. Ela está cheia de substâncias químicas. Nem vou falar que faz mal ou deixa de ser, né? Nem isso. É só para fazer uma comparação, porque muita gente pergunta assim, homeopatia é planta? Ela é planta no início, mas depois ela sofre um processo completamente diferente. Então, quanto mais planta você toma, por exemplo, passiflora. Passiflora é um bom exemplo para calmante, para dormir. Quanto mais passiflora você toma, mais você dorme, certo? A homeopatia é o contrário. Quanto mais diluído, mais potente é o efeito dela. Então, é um raciocínio bem diferente. Essa diluição é que faz com que o medicamento seja capaz de interferir nesse equilíbrio doença-saúde. Está ficando claro? Agora vamos fazer um glóbulo. Glóbulos são essas bolinhas. Então, a gente pega um vidrinho, mede a quantidade de glóbulo de acordo com o tamanho. Não vou medir, certo? Mas a gente mede mesmo. Se nesse vidro cabe tanto, a gente vai lá, põe esse tanto aqui, numa tigelinha. A gente também faz no papel para depois jogar fora. E agora nós vamos pegar o medicamento que a gente tem lá na gaveta, já diluído lá naquela dinamização, por exemplo, a Mamélios 2CH, que estava lá na minha gaveta, a gente molha na proporção correta os glóbulos e espera ele secar. Ó. Ele já vem pronto, Os glóbulozinhos vêm prontos, a gente compra. Este glóbulo tem toda uma técnica porque a gente compra o glóbulo, a gente chama de glóbulo inerte. A gente compra o glóbulo sem medicamento algum. Aí a gente embebe a homeopatia, o medicamento nele. Esse glóbulo, ele é feito, no Brasil a gente só tem 2 fornecedores, para vocês terem uma ideia, porque ele tem que ter uma propriedade tal que ele absorva aquele medicamento naquela quantidade. Ele não pode ser, ele tem que ser capaz de absorver o líquido. Porque dependendo da dureza do glóbulo, dependendo do jeito que ele é feito, ele não absorve nada. Então, ele tem, por isso que existe controle de qualidade e tudo. Não é algo simples, assim, mas é bem bacaninha. Aí a gente espera ele secar. Esse meu não vai secar nunca, viu? Porque eu pus água. Então, ele vai máximo ficar aqui pelejando, coitado. Mas aí, isso aqui é feito com álcool, mais álcool. Então, o álcool, ele evapora depois e o medicamento fica embebido aqui no glóbulo. Deu para todo mundo? Vai ver? Tá belezinha assim? Vamos ver aqui. Aí, Hahnemann tem uma frase que eu gostei muito quando eu li. Diz o seguinte: as mudanças que ocorrem em substâncias materiais
especialmente medicinais, que é o caso aqui, através da trituração com o pó. Porque aqui eu peguei uma solução que é uma substância que é solúvel em água. Então, quando a gente vai fazer uma tintura, uma tintura homeopática, ela é solúvel. A gente é capaz de pegar aquele líquido e diluir numa solução água-álcool. Agora, enquanto a nossa base, o nosso princípio ativo lá atrás, ele é insolúvel. Então, por exemplo, ouro metálico, ouro metálico é ouro. Como que a gente faz? Ele não é solúvel, então ele vai pelo método da trituração. Uma silícia, uma calcária carbônica, que é a ostra, ela não é solúvel, então a gente tem que fazer o método da trituração para extrair essa potência medicamentosa. Então, as mudanças que ocorrem em substâncias materiais, especialmente medicinais, através da trituração ou, quando dissolvida, através da agitação com fluido não medicinal, no caso água-álcool, são tão incríveis que aproximam-se de miraculosas. E é motivo de alegria que a descoberta dessas mudanças pertence à homeopatia. Olha, assim, que coisa linda que é você extrair desses materiais, dessas substâncias, esse poder curativo, essa energia capaz de alterar nossa força vital, de reequilibrar nossa força vital. Assim, maravilhoso, porque Hahnemann, ele usa a lei da semelhança, né? Então, assim, o médico procura, o terapeuta procura o medicamento mais semelhante conosco possível. A lei da semelhança não é de Hahnemann. O que Hahnemann, a grande sacada de Hahnemann está nisso aqui, na maneira como se usar esse medicamento. Tá, você fala lei da semelhança, quando se usa de uma forma alopática, porque a maioria dos medicamentos, eles são veneno, porque o veneno, entre o veneno e o medicamento, a diferença está na dose, né? Então, a maioria, você não pode usar o laquesis, por exemplo, que é um veneno de cobra, você não pode usar ele in natura, você não pode usar o sal de cozinha in natura, a pressão, não é verdade? Sobe. Então tem coisa que a gente não usa dessa forma, a gente tem que justamente fazendo essa diluição sucessiva para quê? Para que a gente tenha o benefício do medicamento sem os efeitos colaterais, sem os efeitos nocivos que ele faz. Um medicamento homeopático, como vocês puderem observar, ele não é um medicamento assim, qualquer, aliás, nenhum medicamento é qualquer. Eu, como farmacêutica, não devo falar uma bobagem dessa nunca na minha vida, mas ele precisa de cuidados diferenciados, como diferente é a maneira de ser feito. Como a farmacotécnica dele é diferente, na hora da gente armazenar esse medicamento em casa, a gente também deve observar certas coisas, ter alguns critérios, alguns cuidados diferenciados com ele. Então, este folheto que vocês guardem, porque, assim, é bacana para quem gosta, se estão todos aqui, porque gosta. Então, como usar um medicamento? O medicamento em globo. A gente não deve colocar o medicamento na mão. A gente deve colocar o medicamento na tampinha e da tampinha virar na boca. Se for criança, às vezes o máximo que a gente faz, a gente coloca na mão e dá para ela, mas não fica indo e vindo do frasco. O glóbulo cai, a quantidade certa, e o restante que não foi a mais, vai devolvendo para o frasco aqui, ó. Certo? Ou então, se não deu, joga fora. Mas não fica indo e vindo, não. Não coloca na mão, despeja aquele monte e depois volta para o vidrinho, porque isso, além de contaminar o medicamento, a gente pode alterar. As gotas podem ser pingadas direto na boca ou colocadas em um pouco de água. O conservante básico da homeopatia é álcool, água-álcool. A gente, quando tem criança, a gente coloca numa dosagem de álcool pequena, a 15%, que é para poder para segurar, para não ter perigo de dar bactéria ou fungo no vidro. Então, nunca deem medicamento puro para criança, porque mesmo que seja fraquíssimo, a gente já vai estimulando na criança o gosto pelo álcool. Então, não pinguem remédio na boca direto, não. Sempre, sempre na água.
Não recomendar medicamentos homeopáticos a amigos ou parentes, pois eles são individualizados. Certo? Não é porque o medicamento serve para mim que ele vai servir para ele mais. Em caso de dúvida com medicamento, procure farmácia, eu, Marcial, lá na Naturomed, procure algum farmacêutico ou procure um médico prescritor, em caso de qualquer dúvida. É isso. Eu espero que eu tenha sido assim clara. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.